Em um lindo jardim vemos uma família conversando. Eles estavam muito felizes e orgulhosos de seu filho Belforce, pois até Sua Majestade havia comentado sobre as grandes habilidades do garoto com magia. Emocionado, o garoto dizia que aquilo era tudo graças aos dois. Momentos depois, uma linda moça se aproximou e pediu desculpas pelo atraso. Disse que estava em seu treino de esgrima. Seus pais disseram que estava tudo bem, e que ela devia se juntar a eles. Sorrindo, sua mãe apontou para um monte de cartas sobre a mesa. Todas eram propostas de casamento que vários nobres haviam enviado a ela. Brincando, Belforce disse que sua irmã era mesmo popular, e que todos os seus colegas de turma a chamavam de diamante da sociedade. Orgulhoso, seu pai perguntou se ela já tinha alguém em mente. Ela disse que não, mas que sabia de sua responsabilidade em gerar um herdeiro para a família, então iria decidir logo. Sua mãe disse que ela não precisava ter pressa, pois casamento era coisa séria. Seu pai também interveio dizendo que ela não precisava se casar nem ter um herdeiro. Brincando, o senhor disse que Belforce poderia muito bem desistir de ser mago e se casar. Belforce disse que talvez um dia, se ele conseguisse criar algo que impedisse a mana de mago desaparecer quando se tem filhos. Juntos e visivelmente apaixonados, seus pais diziam que talvez nada disso fosse necessário se o terceiro filho que estava a caminho fosse menino, acrescentando que obviamente amariam da mesma maneira se fosse menina. Envergonhado, Belforce disse que era irritante vê-los assim, mas ao mesmo tempo também amava aquilo. Vendo a cena, Lia, nossa protagonista, pensava que não era irritante, que amava tanto vê-los assim que a fazia querer ter sua própria família um dia, uma que fosse tão amorosa quanto a que seus pais haviam construído. Olá, eu sou Abel e você está no canal Jezibel Manhuás. A obra que vamos acompanhar hoje é Dormindo com o Inimigo. Espero que gostem. Por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like. Passado alguns dias, os pais da prota estavam em uma viagem quando um acidente aconteceu. A carruagem em que estavam acabou caindo do desfiladeiro e abraçados eles despencaram para a morte. Nota da Bel. Por que diabos os ninjas cortadores de cebolas tiveram de passar por aqui tão cedo? Durante o velório, ignorando a dor e aflição dos garotos que haviam acabado de ficar órfãos, algumas pessoas comentavam que o único filho homem do Marquês era um mago e que, portanto, a família não possuía um herdeiro. Nesse caso, o que aconteceria? Eles perderiam o assento no Conselho dos 12? Talvez o título do Marquês fosse passado para outra pessoa. Ouvindo tudo isso, Belforce gritava que eles eram uns desgraçados. Lia tentava acalmá-lo dizendo que ele só daria razão a eles caso se exaltasse. Chorando, o garoto disse à irmã que iria dar continuidade à linhagem da família. Gaguejando, disse que magia não era algo tão. Ela não o deixou terminar. Disse que seus pais estavam orgulhosos demais do potencial dele em se tornar um mago, então ele não podia jogar isso fora. Belforce tentou argumentar, mas ela disse que havia alternativas. Decidida, disse que ela daria continuidade à linhagem familiar. Passado o luto, num grande salão, em pé, de frente para o rei, Lia mantinha um ar altivo e cheio de dignidade. O lugar estava um caos. Vários homens diziam que não era possível uma mulher ser marquês, ela deveria renunciar ao título. Tomando a palavra, o arquiduque Jean Hala argumentava que o Conselho dos 12 era formado pelos nobres de mais alto patamar e que ter uma marquesa mulher entre eles iria fazer com que as outras nações o subestimassem. Ouvindo isso, a moça disse em alto e bom tom: "Eu vou me provar, afinal a lei diz que uma mulher pode ganhar o título apenas depois de provar seu valor. Se esse era o caso, então ela iria se provar e ganhar o direito de herdar o título." Surpreso, o rei perguntou como ela planejava fazer isso. Prontamente ela respondeu que se provaria com sua espada, como uma espadachim, assim como seu pai, o antigo comandante dos cavaleiros. Ao ouvir isso, o arquiduque Jean Hala a advertiu de que espadas não eram meros ornamentos. Ela disse que ele não deveria ser leviano ou como lidaria com a vergonha quando o mero ornamento deixasse de joelhos. Quebrando a hostilidade crescente, o príncipe imperial, Cain Hala, começou a rir, dizendo que só o espírito da senhorita já era suficiente para acabar com o arquiduque. Olhando para o rei, o príncipe perguntou se ele não estava curioso para ver se o arquiduque seria capaz de proteger seus joelhos de um mero ornamento. Por fim, ele propôs que a senhorita Lia duelasse e, se ela vencesse, teria seu valor reconhecido. Irritado, o arquiduque disse que não poderia haver uma marquesa, ao que o príncipe disse que nesse caso tudo que o senhor Jean Hallan precisava fazer era vencê-la no duelo. A contragosto, ele aceitou o duelo, disse que se ele perdesse reconheceria o valor dela, mas caso ela perdesse teria de se casar com algum homem escolhido pelo conselho. Acrescentou que Belforce era um grande talento e que não poderiam correr o risco de ele ser obrigado a se casar e ter filhos para manter a linhagem, e com isso o reino perder um ativo tão valioso. O rei disse que era uma excelente ideia. Percebendo a inclinação do rei em concordar com a ideia, o príncipe tentou intervir, dizendo que Duque Ferriel não estava na cidade. Então, talvez não fosse conveniente tomar uma decisão tão importante.
Indignado, o rei perguntou se havia algum assunto naquele reino que estivesse fora de suas capacidades, jogou a decisão para Lia e perguntou o que ela pensava. Sem hesitar, ela aceitou, não importava o custo, ela faria o que fosse necessário para proteger o que restou de sua família. Durante o duelo, Lia dava tudo de si, ela não podia se dar ao luxo de perder. Precisava ganhar. Mas o adversário era muito forte, ele parecia estar se divertindo com ela. Suas espadas colidiram uma contra a outra sem parar. Em certo momento o arquiduque disse que estava surpreso, pois ela era melhor que a maioria dos filhos de nobres que ele já havia enfrentado, mas ainda assim não era o suficiente. Dito isso, ele investiu contra ela com muita intensidade. A moça usou sua espada para parar o golpe, mas dada a força do golpe sua espada acabou quebrando, restando em sua mão apenas a parte da empunhadura. Vendo a surpresa da moça, ele debochou dizendo que, como esperado, as espadas combinavam mais como enfeite para ela. Olhando para o príncipe, o arquiduque disse que era uma vergonha para ele. Analisando a situação, o rei disse que deveriam parar por ali, pois a senhorita Lia de Ville não podia continuar. A moça interrompeu o rei dizendo que ainda não tinha acabado. Indignado, o arquiduque perguntou como ela ousava falar fora de hora na frente do imperador. Mas antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, uma luz prateada brotou da ponta quebrada de sua espada, envolvendo todo o seu corpo. Vendo isso, o príncipe ficou exultante. O Império Hallan é um lugar em que o poder mágico era passado de geração em geração. A magia tem sido a fonte da força do Império. E quanto mais magos existirem, maior o poder nacional. Mas os magos possuíam uma falha fatal: se eles tiverem descendentes, então seu poder mágico desaparece. Assim, atormentado pela falta de magos, o Império começou a confiar em uma nova esperança. Um espadachim capaz de empunhar o poder da luz sagrada, chamado de Mestre da Aura. Lorelia, o precioso diamante social do Império, havia sido descoberto. Muito feliz, o rei disse que o quarto mestre da aura do Império havia nascido. No momento em que a aura de Lorelia von de Ville se manifestou, o rei ordenou que todos mostrassem respeito. Até mesmo seu adversário teve de baixar sua espada. A cerimônia de inauguração realizada para a Marquesa de Ville, uma das poucas em que a aura se manifestou, foi lembrada como a mais esplêndida entre todas. 3 anos depois de ter seu valor reconhecido, nossa prota se tornou um dos comandantes dos cavaleiros. Um dia os cavaleiros azuis e vermelhos começaram uma luta feroz. Os motivos eram os mais fúteis possíveis. Criticavam a cor do uniforme uns dos outros, ou porque alguém foi chamado de porco ou feio. Ao que parece, aquela não era a primeira vez, mas agora eles pareciam mais intensos do que o normal. Vendo ela se aproximar, todos mostraram respeito. Ela perguntou se aquilo era um batalhão ou um berçário. Sombria, ela perguntou ao vice-comandante Deacon quantas vezes aquilo já havia ocorrido. Perguntou se ela deveria ver seu comandante novamente e conversar sobre o comportamento de seus subordinados. Deacon, completamente iluminado, perguntou se ela iria mesmo ver seu comandante. Vendo a reação nada esperada do sujeito, ela perguntou se ele havia sido atingido na cabeça. Disse que já que seu comandante não mostrava interesse em disciplinar seus homens, ela mesmo faria. Usando um dispositivo de comunicação mágico, o Deacon implorava que Sua Alteza viesse salvá-los, pois eles seriam mortos. Em outra sala, o príncipe imperial comentava que era uma pena, pois pelo visto essa estratégia não funcionava mais. Sentado em frente ao príncipe, o jovem dizia que Sua Alteza não deveria fazer mais essas coisas, mas sim focar em seus próprios assuntos. Disse que bastava olhar para o rosto de Ordo e ver como essas incursões eram sem sentido. Ordo, assistente do príncipe, com uma cara acabada, aproveitou a deixa e perguntou por que mesmo os assistentes não podiam se demitir. Ao invés de responder ao pobre coitado, o príncipe perguntou ao jovem comandante por que ele não havia se saído melhor quando Lia tinha ido vê-lo. Queixou-se de que se ele tivesse feito um trabalho melhor, os integrantes do grupo DEM não estariam sofrendo tanto. Sem entender nada, o comandante perguntou o que era isso. Entusiasmado, o príncipe explicou que DEM era o fã-clube do duque e da marquesa. Irritado, o duque-comandante disse que iria denunciar esse clube por montagem ilegal baseada em pensamentos impróprios. O príncipe alegou que esse não era o ponto, pois o fã-clube havia se esforçado tanto brigando para ele poder se encontrar com ela naturalmente. Graças aos seus homens, ele estava prestes a realizar o sonho de encontrar o amor. Do outro lado da linha, eles ouviram a moça insultar o comandante dos rapazes, pois ele não disciplinava seus homens, e não ajudava seus subordinados. Edgar perguntou se ele era mesmo tão ruim assim. Nesse ponto, vendo o semblante do duque-comandante mudar, mais do que depressa o príncipe quebrou o dispositivo de comunicação. Ele tentou animar o amigo, a quem chamava de Ed, dizendo que, bem, talvez a moça o odiasse um pouco, mas na situação em que ele estava não tinha outro lugar para ir a não ser para cima. Nota da Bel. Jeito novo de dizer que alguém está no fundo do poço, aprendido com sucesso.
Cansado, o duque disse ao príncipe para ele não se meter, pois tanto ele quanto a marquesa tinham a obrigação de continuar as linhagens de suas famílias, e que ele mesmo cuidaria de sua vida amorosa, de modo que, seja lá o que o príncipe estivesse tentando fazer, deveria parar. Antes de sair, disse a Ordo que ele estava fazendo um bom trabalho e, virando-se para o príncipe pela última vez, disse que não gostava da marquesa dessa forma. O príncipe disse que não adiantava mentir, pois seus sentimentos estavam carimbados na sua cara. De longe Lia avistou seu irmão, correu até ele e o cumprimentou. Ele disse que estava com tempo, então ela não precisava ter pressa, pois ainda faltava um pouco para entrar na Torre Mágica. Conversando, ela disse que soube que ele estava pesquisando sobre mundos paralelos. Contente, o rapaz disse que, ao que tudo indicava, eles realmente existiam, então obviamente um gênio como ele não poderia ficar de fora da pesquisa. Ela disse que seus pais ficariam orgulhosos e por um breve momento os dois se sentiram emocionados. Mudando de assunto, Belforce disse que soube do 46º duelo. Corrigindo, ela disse que hoje tinha sido o 47º. Surpreso, Belforce perguntou por que Edgar não havia feito nada. Ela se perguntava a mesma coisa, tudo bem se fosse só isso, mas pequenas coisas no dia a dia a irritavam. Pensava que ele sempre fazia questão de revisar os documentos, ou andava pela jurisdição dela, ou a excluía do treinamento especial. Ela não sabia, mas na verdade essas eram todas oportunidades que ele usava para estar perto dela. Só de se lembrar ela ficava irritada. Qual era o problema dele com ela? Vendo que ela estava estranha, Belforce perguntou se estava tudo bem. Ela disse que não havia nada errado e que ele deveria ir, pois estava ficando tarde. Antes de ir, o garoto tirou algo da túnica. Disse que era um presente para sua irmã, preocupada. Olhando para o objeto colocado na palma de sua mão, ela perguntou se era uma caixinha de joias. Ele disse que não era caixa de joias qualquer, mas sim uma invenção que ele mesmo havia criado. Era uma caixa instantânea. Qualquer carta que ela colocasse ali chegaria até ele imediatamente. Ela disse que havia adorado, era sua melhor invenção. Decidiu mudar o nome para Caixa de Correio. Enquanto falava com seu irmão, um assistente chegou até ela e disse que Duque Edgar desejava vê-la rápido. Irritada, ela se despediu do irmão, prometendo que escreveria para ele com frequência. Indo ao encontro do Duque Edgar, ela se queixava que esse sujeito sempre a chamava. Nesse momento a caixa de correio começou a brilhar. Já havia chegado uma carta? Abrindo a caixa, ela percebeu que de fato era uma carta. Mas como havia chegado tão rápido? Começando a ler, ela não pôde deixar de se assustar com a carta que dizia: Oi, Lia. Eu sou uma Lia de outro mundo. Essa é a 63ª carta que o Belforce me faz te enviar. Espero que essa chegue. Assinado, Duquesa Lorelia von Ferriel. Von Ferriel? Esse não era o sobrenome do Duque de Ferriel? Duquesa von Ferriel? Ela era Duquesa von Ferriel? Ainda lidando com o impacto da informação, ela ouvia os homens conversando. Um dizia que as flores iam primeiro, outro dizia que deveriam esconder o buquê, pois ele seria entregue depois. O primeiro discordava, o que o segundo entendia sobre cortejar uma dama. Espiando pela porta, ela viu os dois ainda discordando. O sujeito dizia que sabia sim cortejar e que o duque teria mais chance se confessasse daquela forma. Olhando para a sala, ela viu um grande coração desenhado no chão, cheio de flores e velas. Nesse momento, a presença da prota foi notada. Entrando na sala, ela deu de cara com o Duque Ferriel. Nesse momento, ficha acabou de cair. Ela era casada com aquele cara? Completamente constrangida, ela saiu correndo da sala. Seu irmão só podia estar brincando. Talvez se ela lesse a carta de novo fosse diferente. Droga! Aquela era sua letra com certeza. Duque Ferriel, sem saber a recente descoberta da moça, perguntou se ela estava bem. Irada, ela perguntou o que diabos era tudo aquilo. Falou apontando para as flores. Constrangido, ele pensava que aquilo era obra dos membros do MED. Ele disse que não era nada. Irada, ela disse que não tinha tanto tempo livre como ele pensava, então ele não deveria chamá-la sem motivo, especialmente para ajudá-lo com sua vida amorosa. Atrás dela, os membros do fã-clube tremiam de medo. Saindo da sala, ela disse que se pudesse dar um conselho, ele deveria planejar a confissão ele mesmo, pois envolver terceiros nisso faria parecer vago e sem graça. Depois que ela saiu, o príncipe lamentava que a operação havia falhado. Queimando de raiva, o duque perguntou o que o príncipe estava fazendo, o que ele queria dizer com operação. Assustado, o rapaz loiro perguntou se o amigo se lembrava de que ele era o príncipe imperial. Sombrio, Edgar perguntava se tudo tinha sido obra de sua majestade. Orgulhoso, o príncipe disse que sim, que era operação. Consegui um jantar. Gostaria de me acompanhar? Explicou que era uma forma natural de se aproximar da marquesa. O duque dizia que na verdade estava mais como uma forma natural de estragar a relação entre as pessoas. Nota da Bel.
Para facilitar a compreensão durante a narrativa chamarei o Edgar von Ferriel apenas de Duque. Caso alguém não tenha entendido, ele é duque e ao mesmo tempo um comandante. Então, a cada hora as pessoas se referem a ele de uma forma diferente. Com uma carinha fofa o príncipe disse que achou que a marquesa iria gostar. O duque disse que com ele fazer cara de coitado não ia adiantar. Exasperado, o príncipe perguntava o que seu amigo via em uma mulher bruta como aquela. O duque respondeu que nada. Isso surpreendeu o príncipe, que perguntou se ele não gostava dela. Nota da Bel. O príncipe criou a fanfic na cabeça dele, fundou um fã-clube, juntou apoiadores, criou todo tipo de operação para juntar os dois para só então perguntar ao duque se gostava da moça. Então tá, né? Esclarecendo, o duque disse que na verdade, tinha mais de uma coisa que ele gostava nela. Completamente corado ele disse que a marquesa era encantadora. Tentando se recompor ele disse que isso devia acabar. Disse que iria se desculpar com ela depois. O príncipe insistiu perguntando o que ele gostava nela. Mas o duque não respondeu. Em seu quarto Lia conversava com a Lia do outro mundo, usando a caixa que Belforce havia inventado. A Lia do outro mundo dizia que isso não era só uma piada de seu irmão, podia ser difícil acreditar, mas era verdade. Ela disse que se o Belforce do mundo da Prota havia saído para fazer pesquisas, então ela já devia saber sobre a existência de mundos paralelos. Explicou que ela estava à frente de seu tempo atual, e que Bel já havia partido faz 5 anos. Lendo tudo isso, Lia se sentia muito orgulhosa. Diziam que seu irmãozinho era um gênio que nasce a cada 100 anos, mas ela achava que era um gênio que só nascia a cada milênio. À parte seu orgulho, o que diabo seu irmão havia feito? Ela se perguntava se devia dizer a seu irmão para voltar, pois ele teria problemas se alguém soubesse disso. Deveria conversar com ele assim que possível. Mudando de assunto, a Prota perguntou a Lia do outro mundo se ela realmente havia se casado com o Duque Edgar, assinando a carta como Marquesa Lorelia von de Ville. Se referindo a Edgar como querido, a Lia do outro mundo disse que era verdade e que ele a fazia muito feliz. Aproveitou e perguntou à Prota como era o Edgar de seu mundo. Edgar um querido? Isso a fez querer vomitar. Lia do outro mundo perguntou à Prota como ela havia se tornado marquesa. Ela havia conseguido o título temporariamente por Terry ser muito novo? A Prota não entendeu. Temporariamente? Quem era Terry? Continuando lendo a carta, a outra Lia perguntava se na verdade o perpetrador do acidente de seu pai havia tido sucesso. Perpetrador? Não foi um acidente. Surpresa, ela se levantou tão rápido que a cadeira até caiu. A Lia do outro mundo concluiu: se esse for mesmo o caso, tenha certeza de achar e matar o culpado. Pois não ter ido atrás dele era seu maior arrependimento. Passado o choque da informação, Lia estava em seu quarto. A criada ajudava a colocar gelo em seus olhos inchados. A moça assegurava que não havia chorado. A criada apenas fingia que acreditava. Somente dizia que ela não deveria sair na rua com essa aparência, pois os outros diriam que ela era um bebê chorão. Pensativa, ela refletia sobre sua conversa com a outra Lia. Parece que seu irmãozinho na outra vida era um menino, ele estava sendo treinado para ser o próximo marquês. Por isso seu outro eu nunca ganhou o título, então pôde se casar. Naquela realidade seus pais ainda estavam vivos. Mas porque só aqui o acidente causou a morte de seus pais. Mesmo a outra Lia não sabia os detalhes do acidente. Ela não deveria ter pressa, iria investigar outra vez o caso. Falaria com o Duque Edgar e pediria a ele para deixá-la ver o arquivo do caso, já que foi ele quem conduziu as investigações 3 anos atrás. Zangada, a criada disse que ela não podia tirar o gelo, porque ela sempre tinha de lidar com tudo sozinha. Sugeriu que a moça deveria limpar a preocupação do rosto e sair para se divertir. A senhora disse que havia aberto um café na cidade chamado Fofolícia e que estava fazendo muito sucesso entre os jovens. Porque ela não ia lá e comprava alguns doces e aproveitava a vista? Disse que ela não devia deixar sua babá preocupada. Aproveitou e disse para ela levar alguns para a mansão Farriel também. Em choque, a Prota perguntou por que levaria qualquer coisa para o Duque. Peraí. Foi assim que eles acabaram se casando em outro mundo? Pensava. Tomando as rédeas da situação, a senhora repreendeu dizendo que os doces eram para a duquesa viúva e não para o filho dela. Relembrou a moça que a senhorita Anne a havia convidado para uma festa do chá naquele dia. Disse que deveria preparar e que a criada iria ajudá-la a vestir um vestido. Ela tentou argumentar sobre por que usar um vestido e a senhora disse que porque era coisa certa a se fazer nessas ocasiões. A babá disse que ela deveria sair logo ou não teria tempo de comprar os doces antes da festa. Insatisfeita, a Prota concordou e pediu à babá para não contar a ninguém que ela gostava de doces. Entrando na loja de doces, ela não pôde deixar de se sentir desconfortável. Tudo era tão chamativo, nada ali combinava com ela, que era mais discreta.
Abordada pela vendedora, ela foi apresentada a todo tipo de doces, dos mais variados sabores. Depois de apresentar vários, a moça disse que dispunham de mais de 345 variedades, perguntou se ela queria conhecer todas. Nesse momento, outras moças que estavam na loja comentaram que era estranho ver um cavaleiro ali, afinal cavaleiros também gostavam de doces? Uma delas comentou que fazia sentido, já que no final das contas senhorita Lorelia era só uma mulher. Ouvindo isso, lembranças sombrias tomaram conta de Lia, de quando diziam que uma mulher não podia ser marquês, que para uma mulher uma espada era só um enfeite. Tomada de vergonha, ela disse à vendedora que ela não entendia de doces e que, portanto, poderia escolher por ela. Passado algum tempo, a vendedora disse que havia deixado de fora o de chocolate, pois imaginou que ela não gostasse de nada muito doce. Entregou a ela 2 caixas cor-de-rosa super fofas. Ela se perguntava como sairia com algo assim tão chamativo na rua. Não importa o quão gostoso fosse, ela não voltaria mais lá. No fundo, lamentou-se de a vendedora não ter colocado nada de chocolate. No outro lado da rua, 2 dos membros do fã-clube observavam-na sair da loja e se perguntavam se ela gostava de doces. Um deles disse que pensava que ela só gostasse de café. O outro disse que ela devia gostar das 2 coisas. No jardim de uma mansão, nossa prota tomava chá com a futura princesa coroada. A moça estava muito feliz de ver Lia, pois ela era a única que ia visitá-la. Por ser uma refém de outro reino, trazida para se casar com o príncipe herdeiro, ela sabia que seria ignorada. Mas para sua surpresa, Lia ia vê-la com muita frequência. Isso deixava mesmo contente, pois nem mesmo o príncipe herdeiro ia vê-la. A moça de cabelos cor-de-rosa perguntou à prota se ela ia ao chá oferecido pela senhorita Anne, e se ela usaria um vestido. A prota respondeu que iria e que usaria um vestido pois foi forçada por sua babá. A amiga perguntou que vestido ela iria usar e ela disse que provavelmente usaria o mesmo que usou no aniversário do príncipe ano passado. Ouvido isso, a moça rosada disse que de forma alguma ela deveria voltar a usar aquele treco. Disse que nesse caso teria de resolver isso com suas próprias mãos. Disse para a prota confiar nela. Insegura, Lia perguntou: confiar nela exatamente para quê? Obrigada por assistir até aqui. Hoje nós acompanhamos a primeira parte da obra, Dormindo com o Inimigo. Espero que tenham gostado. Por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like. Fiquem com Deus e até mais.